Ao longo de sua história, o ser humano, apesar de toda a sua capacidade cognitiva, se mostra cada vez mais capaz de utilizar a opressão e a violência em situações que poderiam ser resolvidas de forma pacífica, lutando, matando e causando sofrimento. A corrupção, o racismo, a opressão e todos estes artifícios maléficos causam desordem e guerras. Entre tantos problemas, a mídia e o governo utilizam uma técnica que infelizmente obtém sucesso, na qual torna algum grupo, sociedade ou pessoa os grandes inimigos do mundo, tirando o foco dos problemas internos de cada país, impondo uma visão preconceituosa, contrária e amedrontada que atualmente é direcionada ao povo muçulmano. Neste documentário, você conhecerá a cultura islã e principalmente a situação, condição, participação e importância da mulher na sociedade islâmica. O islamismo é uma religião monoteísta da qual seu deus é Alá, difundida primeiramente na Península Arábica, onde hoje se encontra a Arábia Saudita, cujo fundador foi o profeta Maomé no século 6 d.C. O próprio foi quem escreveu o Corão, livro sagrado dos islâmicos. O livro aborda vários aspectos sociais, religiosos e históricos, sendo escrito durante conflitos, e é por essa razão que o livro possui tantas passagens referentes a batalhas e guerras. A cultura islâmica é caracterizada por diversas ramificações, divisões e diferenças de país para país, contendo assim diversas interpretações e pensamentos contraditórios dentro da própria religião. Os 5 preceitos principais da cultura islâmica são algo em comum com praticamente toda a população muçulmana, dos quais são: reconhecer Alá como único Deus e Maomé como seu profeta, orar 5 vezes por dia com a face voltada para a Meca, dar contribuições para a comunidade, geralmente em forma de um dízimo sobre os ganhos, jejuar durante todo o 9º mês do ano até o pôr do sol e visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Sendo uma religião influenciada por outras monoteístas, como por exemplo o cristianismo e o judaísmo, a cultura islâmica é extremamente patriarcal, apesar de o Alcorão ser imparcial e indiferente. Na prática, o tratamento social, político e religioso muitas vezes trata com inferioridade a mulher. Entretanto, as mulheres muçulmanas já obtiveram diversas conquistas, muito antes do Ocidente, e também já possuem inúmeros direitos importantes, dados pelo Corão, como por exemplo, a mulher muçulmana possui direito ao voto desde o início do Islã, aproximadamente 1400 anos. A mulher só conseguiu esse direito no continente americano no início do século XX. Possui também direito à herança e de dispor dos seus bens como quiser, podendo dela dispor sem interferência de quem quer que seja, mesmo pai, irmão, marido ou filho. Isso descrito no Alcorão. Não ambicioneis aquilo com que Deus agraciou uns, mais do que aquilo com que agraciou outros, porque aos homens lhes corresponderá aquilo que ganharem. Assim, também as mulheres terão aquilo que ganharem. Rogai a Deus que vos conceda a sua graça, porque Deus é onisciente. Sura 4:32. Inclusive, tem os mesmos direitos dos homens para aquisição de propriedades. Pode herdá-las, recebê-las em doação ou como presente, ganhá-las como remuneração de seu trabalho e esforço. E para que o homem case com uma segunda esposa, a primeira esposa deve consentir, bem como a futura esposa. Ambas devem concordar. Apesar de todas essas conquistas importantíssimas, as divergências entre a cultura oriental islâmica e ocidental geram pensamentos preconceituosos, como por exemplo um dos mais clássicos, a utilização da burca pelas mulheres muçulmanas, característica opressora e machista aos olhares da maioria.
O motivo pela qual elas utilizam esta vestimenta é embasado principalmente e unicamente no caráter religioso e social, pois acreditam que utilizando-a serão dignificadas, tornando-as mulheres de respeito, mostrando sua personalidade e sua vaidade apenas para seu marido e para sua família de acordo com o Alcorão. Porém, a partir do momento que isso passa a ser uma obrigação e não uma escolha da mulher, a dignidade e todo o caráter ético é perdido. Por que é que nós criticamos tão profundamente a sociedade islâmica, sendo que a nossa também é repleta de problemas sociais com relação às mulheres e também é opressora? Devemos sim criticar e buscar a mudança, mas considerá-los inimigos do mundo e os grandes opressores é o correto a ser feito? Isso trará alguma mudança social? Tanto lá como aqui, há algo a se corrigir. Por que as mulheres são consideradas inferiores e são menosprezadas, violentadas em tantos aspectos, em ambas as culturas? As mulheres continuam sendo oprimidas e interrompidas em tarefas que deveriam ser indiferentes com relação ao sexo. Possuem dificuldades de realizarem atividades simples, como trabalharem, estudarem, possuírem cargos importantes em ambas as sociedades e também em muitas outras. Devemos parar para analisar e entendermos que cada cultura possui suas características, sejam elas boas ou ruins, mas jamais ficarmos conformados e estagnados na situação da qual se encontram os problemas. Realmente, a opressão está tanto no Oriente Islâmico, obrigando as mulheres a utilizarem determinada vestimenta e as impondo um regime patriarcal, como no Ocidente, por meio da imposição dos padrões de beleza e também com o pensamento machista ainda muito presente nos dias atuais. Estamos inseridos em uma realidade tão opressora quanto a islâmica. Devemos criticar e estar inconformados com qualquer tipo de preconceito ou repressão a determinado grupo ou indivíduo. Mas se quisermos fazer a diferença, façamos inicialmente em nossa sociedade, livrando-nos da cegueira de nossos olhos a respeito de nossa realidade. A generalização do pensamento preconceituoso gera uma difusão de ideais contrários a determinada cultura ou povo, que ao invés de melhorar, acaba as destruindo por completo.